Olá, eu sou o Jefferson, aluno de licenciatura em Geografia na Uninter, e hoje vou falar de algumas diferenças entre as cidades de Salto Grande, São Paulo, onde eu moro, e Altamira, no Pará, iniciando então esse trabalho com a área territorial. O município de Altamira tem aproximadamente 160 mil km², sendo o maior do Brasil em extensão territorial e está localizado na região norte do país. Uma grande diferença entre cidades brasileiras e alguns países europeus, como Dinamarca, Holanda e Bélgica, por exemplo. Salto Grande é um município consideravelmente pequeno, tem aproximadamente 190 km² e está localizado na região sudeste do país. Sua área urbana é mais habitada que a rural. Dos 9.331 habitantes, apenas 853 residem na zona rural. Altamira tem uma população estimada de 114.594 habitantes, dos quais aproximadamente 15.000 residem na zona rural. Falando agora sobre densidade demográfica, essa malha municipal nos traz uma ideia de como Altamira possui uma grande porção de terra e uma baixíssima densidade demográfica, apenas 0,62 habitantes por km², abaixo da média do estado do Pará, que é de 6,07, e muito abaixo da média nacional, que é de 22,43 habitantes por km². Devido ao grande vazio demográfico da região, a população pobre e carente é a que mais sofre com as dificuldades de distância e a falta de assistência. Na pré-bacia do Xingu, por exemplo, as pessoas ficam dias sem conseguir chegar a um posto médico. Tratores puxam barcos para o outro lado da barragem para que as comunidades indígenas locais possam navegar pelo Xingu. Os barcos são fornecidos pela própria consorciada. Mesmo tendo mais postos de saúde que a cidade de Salto Grande, o distanciamento entre os municípios dessa região dificulta muito o deslocamento da população, para chegar até eles só de barco ou a pé. Para tentar amenizar o problema, a prefeitura ganhou uma ambulancha, uma espécie de lancha que serve de ambulância, mas que tem pouca utilidade nos meses de seca na Amazônia, quando o nível dos rios diminui. Altamira tem duas subsedes, uma chamada Floresta do Xingu, a 100 km da sede, a outra, Castelo dos Sonhos, fica a 1.100 km ao sul. Para chegar ao local, gasta-se 8 dias em uma viagem de carro ou mais de 2 horas de avião. Já Salto Grande tem uma densidade demográfica de 46,64 habitantes por km², acima da média nacional, que é de 22,43, e bem abaixo da média estadual, que é de 177,23 habitantes por km². Essa é a rodovia Raposo Tavares, quilômetro 384, que liga Salto Grande a Ourinhos. Salto Grande faz divisa com 5 municípios, sendo Ourinhos o principal polo comercial, industrial e de saúde da microrregião, ficando apenas a 24 km de distância, aproximadamente 20 minutos de carro, e a 377 km da capital São Paulo, que leva em média 4 horas e 20 minutos de carro. Após a construção da usina de Belo Monte, em Altamira, algumas espécies endêmicas e outros animais ficaram ameaçados de extinção, como, por exemplo, as tartarugas da Amazônia, que chegam a Tabuleiro de Embaubal para depositar seus ovos nas praias do Baixo Xingu. O maior sítio de desova de quelônios da América do Sul corre o risco de deixar de existir em razão da construção da usina de Belo Monte. O acari-zebra é endêmico da região que, além de sofrer com o tráfico de animais, corre agora o risco de extinção, devido à construção da barragem próxima ao trecho da Volta Redonda no rio Xingu. Dentre tantas tragédias ocorridas após a construção da usina, surge uma boa notícia. A Universidade do Pará comprova que o pacu-capivara não corre o risco de extinção como se imaginava, pois ele não só habita a região da Volta Redonda no rio Xingu, mas também o Alto do Xingu, descartando assim o risco de extinção. A usina hidrelétrica de Salto Grande, Lucas Nogueira Garcês, foi construída em 1958. É a mais antiga do rio Paranapanema. Além de ter sido inundado uma grande área como Cascatas, a ponte do rio do Canal do Inferno que ligava Salto Grande a Cambará, no Paraná, a Cachoeira Salto Grande, da qual surgiu a nomenclatura da cidade,
e também sítios arqueológicos indígenas, essa usina não construiu escadas que são de fundamental importância para a desova de peixes, que sobem as correntezas em busca de um remanso no período da Piracema. Nos dias atuais, ainda é discutida essa obra, vendo que mais 2 barragens foram construídas nas cidades de Palmital e Cândido Mota, a menos de 50 km de Salto Grande. Estas não abrem suas escadas devido à falta das próprias na última citada. Com este problema pendente, a CTG providenciou a soltura de várias espécies de peixes nativos em alguns pontos do rio Paranapanema, como o pacu, piapara, piava três pintas. E todo fim de tarde, as garças contemplam as margens do rio Paranapanema, um animal símbolo da fauna saltograndense.